Olá, pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Joverlaine, professora de Biologia, e a gente vai falar hoje, nosso tema da nossa aula vai ser sobre pensamento evolucionista, certo? A gente vai destacar aí sobre o lamarquismo e o darwinismo, tá ok? Então, bora, pessoal, começar aqui. O que seria, evolução? A evolução, pessoal, certo? Ele é um processo pela modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo. Acontece que antigamente, lá em meados do século XIX, não era essa ideia que predominava, pelo contrário, era o fixismo, que quer dizer o quê? Que as espécies eram imutáveis, elas eram fixas, né? Com isso, a gente vem com a ideia casada, com o criacionismo, que quer dizer o quê? Que vem da crença que os seres vivos foram criados por uma força divina superior, tá? Então, naquela época, acreditava-se nisso. Porém, com o tempo, foram surgindo os pensadores que veio a ideia do evolucionista, que quer dizer o quê? Que as espécies se modificam ao longo das eras, tá ok? Como vocês estão vendo aqui na imagem, pessoal, além de eles acreditarem que as espécies modificam, eles acreditam que temos um descendente em comum e que com o tempo elas foram se ramificando, se modificando, que a gente conhece até as espécies nos dias de hoje. Com o pensamento evolucionista, a gente tem o Lamarck e Darwin, que são os que merecem aí destaque nesse conteúdo. Com isso, a gente vem aqui. O Lamarckismo, foi um cientista francês que viveu nos anos de 1744 a 1829, pessoal. Ele foi o pioneiro, ele foi o primeiro a questionar sobre a evolução. Ele que deu a entrada aí nesse conteúdo. Então, para explicar a evolução, ele sugeriu duas leis que temos aqui. O que acontece com um ser vivo, durante ao longo do tempo? Ele precisa da necessidade de adaptação, certo? Com isso, a primeira lei é conhecida como uso e desuso. Aqui a gente tem um velho exemplo sobre o pescoço das girafas, que naquela época as girafas elas tinham um pescoço curto e que com o tempo, de tanto ela esticar, buscando folhas para comer, foram se esticando. E essa característica foi passada aos seus descendentes. Com isso, a gente tem a segunda lei, características transmitidas aos descendentes, tá? Olha aqui, ó, a imagem aqui. Temos a girafa do pescoço curto e temos a girafa do pescoço longo. Quem é que se adaptou melhor ao ambiente? Foi a girafa do pescoço longo. Por quê? Uso e desuso. Usou, esticou tanto que se adaptou e que, consequentemente, essa característica passou ao seu descendente. Acontece, pessoal, que Lamarck, ele tem pontos falhos nessas duas leis. Por quê? Uso e desuso, ela não é considerada verdade, pois o que modifica, o que dá a característica do nosso corpo é os genes, é o DNA. Então, não tem como modificar isso, a gente já nasce desse jeito. E outra questão da segunda lei, ela não é transmitida. Um exemplo para ficar mais claro para vocês, uma pessoa, que faz musculação, ela tende ao quê? Aumentar a musculatura de tanto exercício que ela faz. Acontece que ela não vai passar essa característica de ser musculoso para o seu descendente, ou seja, o seu filho não vai nascer musculoso. Então, essa lei, ela é considerada errônea, mas ele tem o seu mérito pelo fato de começar a ser o primeiro a questionar sobre essas ideias, tá certo? Então, por isso ele merece destaque. Olha, outro exemplo aqui, que temos aqui, das aves aquáticas. O que acontece? Antes elas tinham as pernas pequenas, só que com o tempo elas foram esticando. Por quê? Porque elas não queriam molhar suas penas. Então, com o tempo elas foram esticando, com uso e desuso, esticando, e aí se deu as aves pernaltas, tá certo? Então, esse é um exemplo e o ambiente, e o que Lamarck fala também? Que o ambiente
induz as modificações das espécies, tá ok? O segundo pensamento evolucionista que a gente vai destacar é o darwinismo, né? Ele é o Charles Robert Darwin, nasceu em 12 de fevereiro de 1809. Ele que fez, né, a viagem aqui, como vocês estão vendo, ele fez uma viagem no navio Beagle, conhecido como Beagle. Essa expedição, pessoal, durou 5 anos, inclusive ele passou até aqui pelo Brasil, olha aí, ó. Tá? Ele que lançou o livro A Origem das Espécies em 1859, realizou uma viagem, né, como você mostra aqui, ao mundo ao bordo do navio Beagle, e ele que deu o conceito de seleção natural, que fala o quê? O ser vivo melhor adaptado àquele ambiente é o que vai conseguir se reproduzir, sobreviver, né, deixar descendentes, tá ok? E aqui temos o exemplo do Charles Darwin, que o ambiente seleciona os mais aptos. Olha só o que fala. Uma população de ratos se mudou para uma nova área onde as pedras são muito escuras. Devido à variação genética natural, alguns ratos são pretos, mas outros são amarelos, como mostra aqui na imagem. A pergunta é, quem é aqui que vai ser predado pelo pássaro? Os ratos pretos, né, os ratos escuros, ou os ratos claros? Então aqui, ó, os ratos amarelos, eles são mais facilmente vistos pelos predadores do que os ratos pretos. Sendo assim, os ratos amarelos são comidos com mais frequência do que os pretos. Apenas os ratos sobreviventes atingem a idade reprodutiva e geram descendente, tá? Então, isso é lógico, pessoal. Se os ratos amarelos, eles não estão sobrevivendo, consequentemente, eles não vão passar essa característica adiante. Porque só os pretos, eles conseguem ali se esconder, se camuflar, né, do seu predador. Então, se ele está conseguindo ter um maior número de ser vivo, né, de descendente, ele vai deixando essa característica. Então, vai nascendo só os ratos escuros. Os ratos amarelos, eles não estão conseguindo ter essa capacidade. Então, por isso que o ambiente seleciona os mais aptos. Os escuros, eles estão mais adaptados a viver naquele ambiente, tá certo? Então, como os ratos pretos tinham mais chances de gerar descendentes que os ratos amarelos, a próxima geração tem uma fração maior de ratos pretos do que a geração anterior. Então, a seleção natural que Charles Darwin falava era isso. O ser vivo, melhor adaptado, é o que vai sobreviver, tá? Não é o mais forte, não. É o melhor adaptado àquele ambiente, ok? Seguindo aqui, pessoal, Charles Darwin, ele não foi o único a falar sobre seleção natural. Pelo contrário, ele tinha um amigo chamado Wallace, tá? Que tinha ali contato, ele mantinha correspondência com esse cientista, tá? Que eles percebeu que eles tinham a mesma ideia sobre a teoria. Acontece que Charles Darwin, ele, apesar de ter mantinha, ele via nessa característica com ele. O que ele fez? Ele lançou primeiro o seu livro do que o Wallace, porque os trabalhos de Darwin, a viagem que ele fez a bordo do Beagle, que durou 5 anos, foi mais elaborado. Então, ele lançou esse livro, então ele é mais famoso nessa área, mas o Wallace, ele tem também o seu mérito. Então, alguns historiadores da ciência consideram que esses dois naturalistas chegaram independentemente à concepção de seleção natural. Suas teorias de evolução são consideradas bastante similares. Tá certo? E aqui na imagem, pessoal, vocês estão vendo o livro A Origem das Espécies, o que Charles Darwin publicou, né? Teve sucesso aí. O Wallace, ele teve as mesmas ideias, porém, ele não publicou. Então, ele tem um pouco dessa coisa, tá? Então, pessoal, a aula de hoje foi sobre o pensamento evolucionista. Então, a gente se encontra na próxima aula. E tchau, tchau.